1. Pense em sua mente, suas emoções e seu espírito como o supremo jardim. A maneira de garantir uma colheita abundante é plantar sementes como amor, ternura e apreciação, em vez de sementes como desapontamento, raiva e medo. Como a pensar nesses sinais de ação como as ervas daninhas em seu jardim? Uma erva daninha não é um chamado à ação. Está lhe dizendo: você tem de tomar uma providência. Precisa arrancar tudo isso, a fim de abrir espaço para o crescimento das plantas melhores e mais saudáveis. Continue a cultivar os tipos de plantas que você deseja, e arranque as ervas daninhas assim que notá-las. Deixe-me oferecer 10 sementes emocionais que você pode plantar em seu jardim. Se cuidar bem dessas sementes, focalizando o sentimento que quer ter cada dia, você vai se projetar para um padrão de grandeza. Essas sementes criam uma vida que floresce e realiza seu potencial mais elevado. Vamos analisá-las juntos agora, compreendendo que cada uma dessas emoções representa um antídoto para qualquer das emoções negativas que você pode ter sentido antes. As 10 emoções de poder. 1. Amor e ternura. A manifestação sistemática de amor parece ser capaz de derreter quase que qualquer emoção negativa com que entra em contato. Se alguém está zangado com você, você pode com a maior facilidade continuar a amar a pessoa, adotando uma convicção básica tão maravilhosa quanto esta que se encontra no livro A Course in Miracles. Toda comunicação é uma reação de amor, ou um grito por socorro. Se alguém o procura num estado de mágoa ou raiva, e você reage sistematicamente com amor e ternura, o estado da pessoa acabará por mudar, sua intensidade vai se dissipar. Se você pôde amar o bastante, poderia se tornar a pessoa mais poderosa do mundo. Em Matt Fox 2. Apreço e gratidão. Creio que todas as emoções mais poderosas são alguma expressão de amor, cada uma dirigida por meios diferentes. Para mim, apreço e gratidão são duas das emoções mais espirituais, expressando através do pensamento e ação meu reconhecimento e amor por todas as dádivas que a vida me concedeu, que as pessoas me concederam, que a experiência me concedeu. Viver neste estado emocional vai intensificar sua vida mais do que quase todas as outras coisas que conheço. Cultivar isso é cultivar a vida. Viva com uma atitude de gratidão. 3. Curiosidade. Se você quer realmente crescer em sua vida, aprenda a ser tão curioso quanto uma criança. As crianças sabem como especular, é por isso que são tão cativantes. Se você quer curar o tédio, seja curioso. Se é curioso, nada é uma tarefa. É automático, você quer estudar. Cultive a curiosidade, e a vida se torna como um interminável estudo de alegria. 4. Excitamento e paixão. Excitamento e paixão podem acrescentar tempero a qualquer coisa. A paixão pode transformar qualquer desafio numa tremenda oportunidade. Paixão é poder desenfreado para avançar nossas vidas num ritmo mais rápido do que em qualquer outra ocasião anterior. Parafraseando Benjamin Disraeli, o homem só é grande quando age por paixão. Como obtemos paixão? Da mesma maneira que obtemos amor, ternura, reconhecimento, gratidão e curiosidade, decidimos senti-la. Use sua fisiologia. Fale mais depressa, visualize imagens mais depressa, desloque seu corpo na direção para onde quer ir. Não se limite a sentar e pensar. Você não pode estar transbordando de paixão se fica derrotado sobre sua escrivaninha, com a respiração superficial e a língua enrolada. 5. Determinação. Todas as emoções acima são valiosas, mas há uma que você precisa ter se pretende criar um valor duradouro neste mundo. Ditará como você lida com as dificuldades e desafios, com desapontamentos e desilusões. A determinação significa a diferença entre ficar empacado e ser atingido pelo poder de raio do empenho. Se você quer emagrecer, fazer aqueles telefonemas de negócios, ou dar seguimento a qualquer coisa, pressionar-se não vai adiantar. Só terá resultados se entrar num estado de determinação. Todas as suas ações derivarão dessa fonte, e passará a realizar automaticamente o que for necessário para alcançar seu objetivo.
Agir com determinação significa tomar uma decisão condizente e congruente, pela qual corta-se qualquer outra possibilidade. A determinação é o toque de despertar para a vontade humana. Bruno Souza. Com determinação, você pode realizar qualquer coisa. Sem isso, você está condenado à frustração e desapontamento. Nossa disposição em fazer o que for necessário, em agir apesar do medo, é a base da coragem. E a coragem é a fundação da qual nasce a determinação. A diferença entre se sentir realizando ou sentir desânimo é o cultivo do músculo emocional da determinação. Contudo, apesar de toda a determinação à sua disposição, você deve também romper seu padrão e mudar seu enfoque. Porque arremeter contra um muro se você pode desviar os olhos um pouco para a esquerda e encontrar uma porta? Às vezes a determinação pode ser uma limitação. Você precisa cultivar. 6. Flexibilidade. Se há uma semente importante a plantar para garantir o sucesso, é a capacidade de mudar seu enfoque. Na verdade, todos esses sinais de ação, essas coisas que você costumava chamar antes de emoções negativas, são apenas mensagens para ser mais flexível. Optar por ser flexível é optar por ser feliz. Ao longo de sua vida, haverá ocasiões em que surgirão coisas que não será capaz de controlar, e a capacidade de ser flexível em suas regras, no significado que atribui às coisas, e em suas ações determinará o sucesso ou fracasso a longo prazo, para não mencionar seu nível de alegria pessoal. O junco que se curva sobreviverá ao vento de tempestade, enquanto o pó de roso carvalho vai se partir. Se você cultivar todas as emoções acima, então com certeza vai desenvolver. 7. Confiança. Confiança inabalável é o senso de certeza que todos queremos. Terça-feira. O único meio pelo qual você pode sistematicamente experimentar confiança, mesmo em ambientes e situações com que nunca se defrontou antes, é através do poder da fé. Imagine e sinta certeza sobre as emoções que você merece ter agora, em vez de esperar que apareçam espontaneamente algum dia, no futuro distante. Quando está confiante, você se torna disposto a experimentar, a se pôr na linha de frente. Um meio de desenvolver fé e confiança é simplesmente praticar o uso. Se eu perguntasse se está confiante que é capaz de amarrar os cordões de seus sapatos, tenho certeza que poderia me responder com absoluta confiança que sim. Por quê? Apenas porque já fez isso milhares de vezes. Portanto, pratique a confiança, usando-a sistematicamente, e ficará espantado com os dividendos que vai colher em todas as áreas de sua vida. A fim de se preparar para fazer qualquer coisa, é indispensável exercitar a confiança, em vez do medo. A tragédia na vida de muitas pessoas é que evitam fazer as coisas porque têm medo. Sentem-se mal em relação às coisas com antecedência. Mas lembre-se, a fonte do sucesso para os realizadores eminentes muitas vezes tem sua origem num conjunto de convicções acalentadas, para as quais a pessoa não tinha referências. A capacidade de agir com base na fé é o que faz a raça humana progredir. Outra emoção que você experimentará automaticamente, assim que conseguir cultivar todas as anteriores, é a 8. Alegria. Quando acrescentei a alegria à minha lista de valores mais importantes, houve pessoas que comentaram: há algo diferente em você. Parece muito feliz. Compreendi que eu era feliz, mas não informara minha cara sobre isso. Há uma grande diferença entre ser feliz por dentro e ser alegre por fora. A alegria intensifica seu amor próprio, torna a vida mais divertida, e faz com que as pessoas ao seu redor também se sintam mais felizes. A alegria tem o poder de eliminar os sentimentos de medo, mágoa, raiva, frustração, desapontamento, depressão, culpa e inadequação de sua vida. Você alcançou a alegria no dia em que compreende que não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não vai melhorar se você se sentir outra coisa que não alegre. Ser alegre não significa que você é poliana, o que encara o mundo através de lentes cor-de-rosa, e se recusa a admitir os desafios.
Ser alegre significa que você é excepcionalmente inteligente, porque sabe que se viver a vida num estado de prazer tão intenso que transmite um senso de alegria às pessoas ao seu redor, pode ter um impacto para enfrentar praticamente qualquer desafio que surgir em seu caminho. Cultive a alegria, e não vai precisar de tantos sinais de ação dolorosos para atrair sua atenção. Facilite para si mesmo se sentir alegre, plantando a semente da 9. Vitalidade. É essencial controlar essa área. Se você não cuida de seu corpo físico, é mais difícil ser capaz de desfrutar essas emoções. Cuide para que a vitalidade física esteja disponível. Lembre-se de que todas as emoções são dirigidas através de seu corpo. Se está se sentindo emocionalmente indisposto, precisa verificar os elementos básicos. Como está respirando? Quando as pessoas ficam estressadas, param de respirar, minando sua vitalidade. Aprender a respirar direito é o caminho mais importante para a boa saúde. Outro elemento crítico para a vitalidade física é garantir que você tenha um nível abundante de energia nervosa. Como se consegue isso? Compreenda que dia a dia você consome energia nervosa, através de suas ações. E por mais óbvio que isso possa parecer, precisa descansar e recarregar. Por falar nisso, por quanto tempo você costuma dormir? Se registra regularmente de 8 a 10 horas de sono, provavelmente está dormindo demais. 6 a 7 horas é considerado o ideal para a maioria das pessoas. Ao contrário da crença popular, sentar quieto não preserva a energia. A verdade é que geralmente é essa a ocasião em que você se sente mais cansado. O sistema nervoso humano precisa de movimento para ter energia. Até certo ponto, consumir energia lhe proporciona um senso maior de energia. Ao se mover, o oxigênio flui por seu organismo, e esse nível físico de saúde cria o senso emocional de vitalidade, que pode ajudá-lo a lidar com qualquer desafio negativo que possa encontrar na vida. Assim, compreenda que o senso de vitalidade física é uma emoção crítica para se cultivar, a fim de controlar praticamente todas as emoções que surgirem em sua vida, para não mencionar o recurso crítico de experimentar uma paixão sistemática. Para mais informações sobre o modo de intensificar sua vitalidade física, vejam o Limited Power, capítulo 10, Energia, o combustível da excelência. Depois que seu jardim estiver repleto dessas emoções poderosas, então você poderá partilhar sua abundância, através da 10. Contribuição. Lembro que há anos atrás, num dos períodos mais difíceis de minha vida, eu guiava por uma estrada, no meio da noite. Não parava de me perguntar: o que preciso para mudar minha vida? E de repente me ocorreu uma percepção, acompanhada por uma emoção tão intensa que fui obrigado a parar o carro no acostamento, e escrever uma frase fundamental em minha agenda: o segredo da vida é dar. Não conheço outra emoção mais rica na vida do que o senso de quem você é como uma pessoa. Algo que disse ou fez acrescentou mais do que apenas a sua própria vida, que de alguma forma valorizou a experiência da vida para alguém com quem você se importa, ou talvez alguém que nem mesmo conhece. As histórias que me comovem mais profundamente são sobre as pessoas que seguem a emoção espiritual mais elevada de se importar de forma incondicional e agir em benefício dos outros. Quando assisti ao musical Os Miseráveis, fiquei bastante comovido com o personagem Jean Valjean, porque ele era um bom homem que queria dar muito aos outros. Devemos cultivar todos os dias esse senso de contribuição, focalizando não apenas a nós mesmos, mas também aos outros. Não caia na armadilha, no entanto, de tentar contribuir para os outros à sua própria custa. Bancar o mártir não vai lhe proporcionar um genuíno senso de contribuição. Mas se você pode dar a si mesmo e aos outros numa escala mensurável que lhe permita saber que sua vida teve importância, então terá um senso de ligação com as pessoas, e um senso de orgulho e amor próprio que nenhum dinheiro, realizações, fama ou reconhecimento jamais poderá lhe conceder. Um senso de contribuição faz com que toda a vida valha a pena. Imagine como o mundo seria melhor se todos nós cultivássemos um senso de contribuição. Os 10 sinais de ação. As 10 emoções de poder. 1. Desconforto. 1.
Amor e ternura 2. Medo 2. Apreço e gratidão 3. Mágoa 3. Curiosidade 4. Raiva 4. Excitamento e paixão 5. Frustração 5. Determinação 6. Desapontamento 6. Flexibilidade 7. Culpa 7. Confiança 8. Inadequação 8. Alegria 9. Sobrecarga, sufoco 9. Vitalidade 10. Solidão 10. Contribuição. Plante essas emoções diariamente, e observe toda a sua vida crescer, com uma vitalidade com que nunca sonhou antes. Aqui, para sua revisão, estão os 10 sinais de ação e as 10 emoções de poder. Não tenho palavras para enfatizar o suficiente a importância de aprender a usar as emoções negativas pelo que são, chamados à ação, e se empenhar em cultivar as emoções positivas. Lembra do cartão que você criou, no qual escreveu todas as mensagens e soluções que seus sinais de ação estão lhe oferecendo? Consulte-o com frequência, ao longo do dia. Ao examiná-lo agora, você pode notar que as emoções positivas são grandes antídotos para os sinais de ação. Em outras palavras, se você está sentindo uma emoção de desconforto, então amor e ternura farão com que a mudança dessa emoção seja muito mais simples. Se você se sente amedrontado, um senso de gratidão apaga essa emoção. Se você sente mágoa, e se torna curioso sobre o que está acontecendo, isso substitui o senso de mágoa. Se você sente raiva, e transforma essa intensidade emocional em excitamento e paixão dirigidos, pense no que pode realizar. A frustração pode ser rompida pelo uso da determinação. A culpa desaparece no instante em que você se torna confiante que vai manter seus novos padrões. A inadequação vai embora quando você se sente alegre. Não haverá mais espaço para isso. Um senso de sobrecarga some com um senso de poder pessoal e vitalidade. A solidão se desvanece no momento em que você projeta como contribuir para os outros. Eu gostaria que você cumprisse agora uma missão que vai associá-lo plenamente aos instrumentos simples e poderosos das emoções. 1. Durante os 2 próximos dias, a qualquer momento que sentir uma emoção enfraquecedora ou negativa, siga os 6 passos do controle emocional. Identifique a que categoria pertence, e reconheça seu valor de lhe transmitir a mensagem de que precisa. Descubra se o que precisa ser mudado são as suas percepções ou as ações. Torne-se confiante, tenha certeza, fique animado. 2. Os sinais de ação servem a uma importante função, mas não seria preferível se não tivesse de senti-los com tanta frequência? Além das emoções de poder, cultive as convicções globais que ajudam a atenuar sua experiência das emoções negativas. Por exemplo, eliminei o sentimento de abandono, solidão, de minha vida, porque adotei a convicção de que nunca poderei ser realmente abandonado. Se alguém que eu amo algum dia tentasse me abandonar, eu simplesmente seguiria a pessoa. Outras convicções fortalecedoras incluem: isto também vai passar. O amor é o único imperativo em minha vida. Tudo o mais é um dever. E há sempre um jeito, se eu me empenhar. Utilize essas emoções de poder diariamente, e use os 6 passos para o controle emocional, a fim de transformar seus sinais de ação em ação positiva. Lembre-se, cada sentimento que você tem, bom ou mau, baseia-se em sua interpretação do que as coisas significam. Sempre que começar a se sentir mal, faça-se esta pergunta: o que mais isto pode significar? É o primeiro passo para assumir o controle de suas emoções. O que espero que você obtenha com este capítulo é uma compreensão de todas as suas emoções, e um senso de excitamento por saber que lhe proporcionam a oportunidade de aprender alguma coisa para melhorar sua vida, de um momento para outro. Nunca mais precisará sentir as emoções dolorosas que são suas inimigas. Todas existem para servi-lo, como um sinal de que é preciso efetuar alguma mudança. Assim que refinar sua capacidade de aproveitar esses sinais de ação, passará a cuidar deles logo no início, quando ainda são pequenos, em vez de esperar que se transformem em crises profundas.
Por exemplo, tratará de uma situação enquanto estiver apenas aborrecendo-o, em vez de enfurecê-lo, como cuidar do problema de peso quando notar o primeiro quilo extra, em vez de esperar até ter 15 quilos além do normal. Durante as 2 próximas semanas, concentre-se em desfrutar o processo de aprender com todas as suas emoções. Pode experimentar o caleidoscópio inteiro, em qualquer momento que escolher. Não tenha medo, ande na montanha russa. Experimente alegria, paixão, a sensação de todas as emoções, e saiba que está no controle. É a sua vida, suas emoções, seu destino. Descobri que algumas pessoas podem saber como fazer uma coisa, mas talvez não apliquem o que sabem. O que precisamos realmente é de um motivo para usar o poder de nossas decisões, mudar nossas convicções, obter uma alavanca pessoal e interromper padrões, fazer perguntas melhores, e nos sensibilizarmos para nosso vocabulário e metáforas. A fim de termos uma motivação em base sistemática, precisamos, 12 a magnífica obsessão, criar um futuro irresistível. Nada acontece a menos que sonhemos antes. Caro Sandburg, você está pronto agora para se divertir um pouco. Sente-se disposto a ser criança outra vez, e deixar sua imaginação à solta. Quer mesmo controlar sua vida, e dela extrair todo o poder, paixão e suco que sabe que podem ser seus. Já lhe apresentei uma porção de coisas. Cobrimos uma quantidade monumental de material nos capítulos anteriores, a maior parte do qual você pode aplicar imediatamente. Alguma coisa, porém, ficará guardada num canto de seu cérebro, armazenada até chegar o momento certo. Trabalhamos juntos para levá-lo à posição de tomar novas decisões, decisões que podem fazer a diferença entre uma vida a sonhar e uma vida a fazer. Muitas pessoas sabem o que devem fazer, mas nunca fazem. O motivo é carecerem do ímpeto que só um futuro irresistível pode proporcionar. Este capítulo é a sua oportunidade de se soltar, e sonhar no mais alto nível, explorar as possibilidades mais delirantes, e no processo possivelmente descobrir algo que impulsionará sua vida para o nível seguinte. Vai ajudá-lo a criar energia e impulso. Se você se dedicar à leitura deste capítulo como uma atitude ativa, em vez de passiva, se fizer os exercícios e entrar em ação, então as páginas seguintes o recompensarão como uma visão para o seu futuro, que vai atraí-lo como um imã, através dos momentos mais difíceis. É um capítulo que tenho certeza que você vai adorar, voltando a ele muitas vezes, sempre que precisar de uma renovada inspiração para sua vida. Esta é a sua oportunidade de realmente se divertir um pouco, e experimentar sua verdadeira paixão. O que vou lhe pedir para fazer, nas páginas seguintes, é soltar sua imaginação, esquecer por completo o bom senso, e agir como se fosse outra vez uma criança que pode literalmente ter qualquer coisa que quiser, uma criança que só precisa expressar o desejo em seu coração para que se realize no mesmo instante. Lembra dos contos árabes conhecidos coletivamente como As Mil e Uma Noites? Pode adivinhar qual foi a minha história predileta? Isso mesmo, a lâmpada de Aladim. Creio que todos nós, em um momento ou outro, já ansiamos em ter nas mãos essa lâmpada mágica. Tudo que se precisa fazer é esfregá-la, e um gênio poderoso aparece, para atender a seus desejos. Estou aqui para lhe dizer que você possui uma lâmpada que não está limitada a 3 desejos. Este é um momento para dominar essa força poderosa dentro de você. Depois que decidir despertar esse gigante, nada será capaz de detê-lo na criação de abundância mental, emocional, física, financeira e espiritual, além de suas fantasias mais delirantes. Quer seus sonhos se materializem no mesmo instante, ou só se definam pouco a pouco, ao longo do tempo, saiba que o único limite que pode ter em sua vida é a dimensão de sua imaginação, e o nível do empenho que você aplica para que tudo se torne real. Grandes objetivos produzem uma grande motivação. Ouço as pessoas dizerem com frequência: Tony, de onde você tira sua energia? Com toda essa intensidade, não é de admirar que seja bem-sucedido. Não tenho o seu ímpeto. Acho que não me sinto motivado, sou meio preguiçoso. Minha resposta é sempre a mesma. Você não é preguiçoso. Apenas tem objetivos impotentes.
Muitas vezes recebo um olhar confuso como reação, e neste ponto explico que meu nível de animação e ímpeto deriva de meus objetivos. Todas as manhãs, ao despertar, mesmo quando me sinto fisicamente exausto pela falta de sono, ainda encontro o ímpeto necessário, porque meus objetivos são muito excitantes. Fazem-me levantar cedo, dormir tarde, inspiram-me a mobilizar meus recursos e usar tudo o que posso encontrar, dentro de minha esfera de influência, para fazer com que se realizem. A mesma energia e senso de missão está à sua disposição agora, mas nunca serão despertados por objetivos insignificantes. O primeiro passo é desenvolver objetivos maiores, mais inspiradores, mais desafiadores. As pessoas costumam me dizer: meu problema é que não tenho realmente nenhum objetivo. Essa convicção demonstra uma falta de compreensão do funcionamento dos objetivos. A mente humana está sempre procurando alguma coisa, quanto menos não seja a capacidade de reduzir ou eliminar a dor, ou evitar qualquer coisa que possa levar à dor. O cérebro também adora nos guiar na busca de qualquer coisa que possa levar à criação de prazer. O problema, como já ressaltei em quase todos os capítulos até agora, é que somos inconscientes no uso desses recursos. Os objetivos da maioria das pessoas são pagar as drogas das contas, equilibrar o orçamento, sobreviver, chegar ao final do dia. Em suma, estão presas na armadilha de ganhar a vida, em vez de projetar uma vida. Acha que esses objetivos vão lhe proporcionar a capacidade de explorar a vasta reserva de poder que existe dentro de você? É muito difícil. Devemos lembrar que nossos objetivos nos afetam, quaisquer que sejam. Se não plantamos conscientemente as sementes que desejamos no jardim de nossa mente, acabaremos como ervas daninhas. As ervas daninhas são automáticas. Você não precisa se empenhar para tê-las. Se queremos descobrir as possibilidades ilimitadas dentro de nós, devemos encontrar um objetivo bastante grande e grandioso para nos desafiar a ir além de nossos limites e alcançar nosso verdadeiro potencial. Lembre-se de que suas condições atuais não refletem seu supremo potencial, mas sim a dimensão e qualidade dos objetivos que você focaliza no momento. Devemos todos descobrir ou criar uma magnífica obsessão. Os objetivos levam-no além de seus limites, a um mundo de poder sem limites. Quando primeiro nós fixamos grandes objetivos, podem parecer impossíveis de se alcançar. Mas a coisa mais importante na fixação de objetivos é encontrar um que seja bastante grande para inspirá-lo, algo que o levará a desencadear seu poder. De um modo geral, sei que fixei o objetivo certo quando parece impossível, mas ao mesmo tempo me proporciona um maior senso de excitamento só de pensar na possibilidade de alcançá-lo. A fim de encontrar a inspiração e realizar esses objetivos impossíveis, devemos suspender o sistema de convicções sobre o que somos capazes de fazer. Nunca esquecerei a história verdadeira de um menino que nasceu na pobreza, no bairro miserável de São Francisco, e como seus objetivos pareciam impossíveis para todos, exceto para ele. Esse menino era fã de Jim Brown, o lendário astro do futebol americano, que na ocasião jogava no Cleveland Browns. Apesar de afetado pelo raquitismo, em decorrência da desnutrição, e aos 6 anos ficar com as pernas permanentemente tortas, com as panturrilhas tão atrofiadas que seu apelido era Pernas de Lápis, ele fixou o objetivo de um dia se tornar um astro, como o seu herói. Não tinha dinheiro para assistir às partidas, e por isso sempre que os Braves jogavam contra os 49ers, o time de São Francisco, ele esperava fora do estádio, até que o pessoal da manutenção abrisse os portões, ao final do quarto tempo. Entrava então no estádio, claudicando, e se deliciava com o final da partida. Aos 13 anos, ele teve um encontro com que sonhara por toda a sua vida. Entrou numa sorveteria, depois de uma partida dos Braves contra os 49ers, e deparou com seu ídolo. Aproximou-se do grande astro, e declarou: "Senhor Brown, sou seu maior fã." Gentil, Brown agradeceu. O rapaz insistiu: "Quer saber de uma coisa, Senhor Brown?" Brown tornou a se virar para ele. "O que é, filho?" "Conheço todos os recordes que já bateu, cada touchdown que já marcou."
Isso é ótimo. Jim Brown voltou a se concentrar em sua conversa, mas o rapaz não desistiu. Senhor Brown. Senhor Brown. Jim Brown tornou a se virar para ele. O rapaz fitou nos olhos, com a maior intensidade, e disse: Senhor Brown, um dia ainda vou bater todos os seus recordes. O astro do futebol americano sorriu. Isso é maravilhoso, garoto. Qual é o seu nome? O rapaz sorriu de orelha a orelha. Oriental, senhor. Oriental James Simpson, meus amigos me chamam de hoje. Somos o que somos e estamos onde estamos porque primeiro o imaginamos. Donald Curtis. Hoje Simpson acabou quebrando mesmo os recordes de Jim Brown, e marcou alguns novos. Como os objetivos criam esse incrível poder de moldar o destino. Como podem levar um menino afligido pelo raquitismo a se tornar um mito esportivo. Fixar objetivos é o primeiro passo para transformar o invisível em visível, a fundação para todo o sucesso na vida. É como se a inteligência infinita preencher qualquer molde que você criar, usando a impressão de seus pensamentos com grande intensidade emocional. Em outras palavras, você pode esculpir sua própria existência, pelos pensamentos que projeta sistematicamente em cada momento de sua vida. A concepção dos objetivos é o plano mestre que guia todo o pensamento. Você criará uma obra-prima ou interpretará a vida através dos quadros dos outros. Vai usar um dedal para coletar as experiências de sua vida, ou um enorme barril. As respostas a essas perguntas já foram dadas pelos objetivos que você procura sistematicamente. Transformando o invisível em visível. Olhe ao seu redor agora. O que você vê? Está sentado num sofá, cercado por obras de arte, assistindo a um programa de televisão numa tela grande, ou ouvindo música na moderna tecnologia de disco laser? Ou se encontra sentado a uma escrivaninha, onde há um telefone, computador e máquina de fax? Todos esses objetos foram outrora apenas ideias na mente de alguém. Se eu lhe dissesse há 100 anos que ondas invisíveis ao redor do mundo podiam ser captadas do ar e transmitidas para uma caixa, a fim de gerar sons e imagens, você não me consideraria louco. Hoje, no entanto, quase todos os lares americanos possuem pelo menos um aparelho de televisão, a média é 2. Alguém teve de criá-los, e para que isso acontecesse, alguém teve de imaginá-los com precisão. Isso só ocorre com os objetos materiais? Não, aplica-se também a todos os tipos de atividades e processos. Um carro só funciona porque algumas pessoas empreendedoras imaginaram como controlar o processo de combustão interna. A resposta para os nossos desafios de energia atuais se encontra na imaginação e engenhosidade dos físicos e engenheiros de hoje. E a solução para as nossas crises sociais, como a alarmante proliferação dos grupos de ódio racial, o desabrigo e a fome, só pode derivar da inventividade e compaixão de pessoas dedicadas, como você e eu. Porque nem todos fixam objetivos. Você pode estar pensando neste momento: tudo isso parece muito inspirador, mas é certo que o simples fato de fixar um objetivo não faz com que aconteça, pois saiba que concordo plenamente. Toda fixação de objetivo deve ser imediatamente acompanhada pelo desenvolvimento de um plano, e também por uma ação maciça e sistemática para sua realização. Você já possui o poder para agir. Se não tem sido capaz de acioná-lo, é apenas porque não fixou objetivos que o inspirassem. O que o retém? Já esteve exposto, com toda certeza, ao poder de fixar objetivos, antes da leitura deste livro. Mas tem uma lista de objetivos definidos com clareza para os resultados que produzirão em sua vida, em termos mentais, emocionais, físicos, espirituais e financeiros. O que o tem detido? Para muitos, é o medo inconsciente do desapontamento. Algumas pessoas fixaram objetivos no passado, e não conseguiram alcançá-los. Pararam de fixar objetivos, em decorrência do desapontamento e do medo do futuro. Não querem ter expectativas que possam ser frustradas. Outras pessoas fixam objetivos, mas abusam de si mesmas ao vincularem todo o seu nível de felicidade pessoal à capacidade de alcançar objetivos que podem estar além de seu controle.
ou carecem da flexibilidade para perceber que, à medida que avançam na direção de seus objetivos, há objetivos melhores e mais dignos ao seu redor. O processo de fixar objetivos funciona de uma forma muito parecida com a visão. Quanto mais você se aproxima de seu destino, mais clareza adquire, não só do próprio objetivo, mas também dos detalhes de tudo ao redor. Quem sabe? Você pode decidir que gosta ainda mais de uma das outras possibilidades, que o inspira com um vigor maior, e mudar de direção. Às vezes, como mostraremos em mais profundidade adiante, deixar de alcançar um objetivo na verdade o aproxima do verdadeiro propósito de sua vida. O ímpeto para realizar e contribuir se apresenta sob muitas formas. Para algumas pessoas, é gerado pelo desapontamento, ou até mesmo pela tragédia. Para outros, é acionado pela súbita compreensão, um dia qualquer, de que a vida está passando, e a qualidade de sua vida diminui a cada momento. Para alguns, a inspiração é a fonte da motivação. Constatar o que é possível, antecipar o melhor roteiro possível, ou compreender que se está de fato efetuando um progresso significativo pode ajudar as pessoas a desenvolverem um tremendo impulso para realizarem ainda mais. É frequente não percebermos até que ponto já avançamos, por estarmos absorvidos no processo da realização. Uma boa metáfora para isso é a de um amigo lhe dizer que seu filho cresceu um bocado, e você murmurar, com uma surpresa sincera, é mesmo? Vinha acontecendo diante de você, e por isso não percebeu. É ainda mais difícil perceber o seu próprio crescimento, e por isso eu gostaria de partilhar com você um processo simples. Por favor, tire um momento para fazer isso agora. Vai ajudá-lo a explorar uma ou ambas as forças motivacionais descritas acima. Ontem, hoje e amanhã. Às vezes é fácil perder a noção do quanto você já avançou, ou quanto ainda precisa avançar na vida. Utilize as páginas seguintes para fazer uma avaliação acurada das posições em que se encontrava nestas 10 áreas críticas há 5 anos. Para ser mais específico, ao lado de cada categoria marque a sua contagem pessoal, de 0 a 10, 0 significando que você nada tinha nessa área, e 10 indicando que correspondia de forma absoluta ao desejo de sua vida. O segundo passo, depois de se dar uma nota, é escrever uma frase ao lado de cada categoria para descrever como você era antes. Por exemplo, como você era fisicamente há 5 anos. Pode escrever eu era um 7, e depois acrescentar estava em boa forma, mas sem dúvida precisava de uma melhoria. 3 quilos de excesso de peso, corria 2 vezes por semana, mas ainda não tinha uma alimentação saudável. Níveis medíocres de energia. 8. 1. O segredo para alcançar os objetivos. Ao se fixar um objetivo, você assumiu um compromisso com Kanye. Reconheceu a necessidade que todos os seres humanos experimentam de uma melhoria constante e incessante. Há poder na pressão da insatisfação, na tensão do desconforto temporário. Este é o tipo de dor que você quer em sua vida, o tipo de dor que transforma imediatamente em novas ações positivas. Esse tipo de pressão é conhecido como eustresse, em oposição a estresse. O eustresse pode ser uma força impulsionadora positiva, que o leva para frente, em busca de uma constante melhoria de vida, para si mesmo e para as pessoas que têm o privilégio de manter contato com você. Pense a respeito. Use essa força para progredir. Muitas pessoas tentam evitar as pressões, mas a ausência de qualquer pressão ou tensão em geral cria um sentimento de tédio e a insipidez na experiência de vida de que tantas pessoas reclamam. Na verdade, quando nos sentimos excitados, experimentamos um sendo de pressão ou tensão interior. Só que o nível dessa pressão não é sufocante, mas sim estimulante. Há uma diferença entre ficar estressado e controlar o estresse. Use o eustresse, para guiá-lo na direção que deseja. Pode gerar uma tremenda transformação interior. Aprendendo a utilizar a pressão e torná-la sua amiga, em vez de inimiga, você pode desenvolver um instrumento que o ajuda a viver a vida em toda a sua plenitude. Além do mais, precisamos lembrar que o nosso nível de estresse é autoinduzido. Portanto, vamos induzi-lo de maneira inteligente.
Um dos meios mais simples de usar a pressão como aliada é recrutar a ajuda das pessoas que você respeita, ao se empenhar na consecução de seus objetivos. Ao declarar publicamente que fará tudo o que for necessário para realizar seus desejos mais profundos e sinceros, você descobrirá ser mais difícil se desviar do caminho quando surgirem frustração ou desafio. Muitas vezes, quando você fica cansado ou indeciso, e começa a sentir que as coisas não estão dando certo, a lembrança do anúncio público pode forçá-lo a persistir, ou seus amigos o ajudarão a procurar um padrão mais alto. Você pode descobrir que esse é um instrumento útil para fazê-lo seguir em frente, mesmo quando o caminho se torna todo esburacado. O fracasso em alcançar seu objetivo pode significar a realização de seus verdadeiros objetivos. Há alguns anos, um amigo me procurou e falou sobre uma fantasia sua, de viver numa ilha paradisíaca, em Fiji. Eu já ouvira esse sonho muitas vezes, e adorava o conceito em princípio. Mas era um homem prático. Ter uma ilha paradisíaca em Fiji era apenas uma oportunidade de investimento. Justifiquei para mim mesmo. Se algum dia o mundo sofresse um cataclisma, seria um bom lugar para onde minha família poderia escapar. Assim, programei uma viagem de negócios e lazer. Combinei examinar com Becky várias propriedades nas ilhas, a fim de avaliar se seria um investimento viável. Passamos um dia maravilhoso, visitando diversos lugares, inclusive a Lagoa Azul do filme do mesmo nome, antes de chegarmos a uma praia isolada, numa ilha no norte do arquipélago. Alugamos o único carro disponível na ilha. Percorremos durante as 3 horas seguintes uma estradinha de terra, com cocos espalhados por toda parte, conhecida como Estrada dos Hibiscos. E de repente, no que parecia ser o meio do nada, deparamos à beira da estrada com uma garota fijiana, de cabelos vermelhos espetados. Becky e eu nos sentimos fascinados, e queríamos tirar seu retrato, mas também achamos que devíamos manter todo o respeito. Por isso, procuramos seus pais, a fim de pedir permissão para bater a foto. Acabamos encontrando uma pequena aldeia à beira do mar. Ao nos aproximarmos, fomos avistados por vários aldeões, e um enorme fijiano veio correndo em nossa direção. Cumprimentou-nos com um sorriso efusivo, não em algum dialeto tribunal, mas no inglês da rainha, com uma voz trovejante. Oi! Meu nome é Jory. Por favor, juntem-se a nós para um pouco de cava. Ao entrarmos na aldeia, fomos saudados por incontáveis sorrisos, e muitos risos exuberantes. Fui convidado a entrar numa cabana enorme, para participar de uma cerimônia de cava com cerca de 30 homens fijianos, enquanto Becky era convidada a permanecer do lado de fora, conversando com as mulheres, como determina a cultura tradicional das ilhas. Fiquei impressionado com o entusiasmo daquela gente. Sua alegria espontânea era espantosa. Dentro da cabana, os fijianos não paravam de sorrir, felizes por terem um visitante, e me saudaram com gritos de bula, bula, bula. Que significa mais ou menos seja bem-vindo, seja feliz, nós amamos você. Os homens vinham encharcando yangona, uma espécie de raiz picante, numa tigela com água há várias horas, preparando orgulhosos uma bebida não alcoólica que chamavam de cava, e que me pareceu como água lamacenta. Convidaram-me a beber, numa cabaça, e enquanto eu partilhava a cava, o gosto era tão bom quanto a aparência. Os homens riam e gracejavam, comigo e uns com os outros. Depois de alguns momentos de confraternização com aquelas pessoas, comecei a acalentar um senso de paz que nunca experimentara antes. Admirado com tanta alegria e senso de diversão, perguntei-lhes: na opinião de vocês, qual é o propósito da vida? Eles me fitaram como se eu tivesse dito uma piada cósmica, e responderam, aparentemente em uníssono: ser feliz, é claro. O que mais poderia ser? É verdade. Vocês todos parecem muito felizes aqui em Fiji. Ao que um homem comentou: tem razão. Acho que aqui em Fiji somos as pessoas mais felizes do mundo, mas é claro que nunca estive em qualquer outro lugar. Isso desencadeou outra explosão de risos desenfreados. Depois, eles decidiram passar por cima de suas próprias regras, e convidaram Becky a entrar na cabana.
Trouxeram o único lampião da querosene da aldeia, assim como guitarras havaianas e bandolins. Não demorou muito para que a bure ficasse lotada com toda a aldeia, e homens, mulheres e crianças cantaram para nós, na linda harmonia fijiana. Foi uma das experiências mais profundas e comoventes de nossas vidas. O mais incrível naquelas pessoas é que nada queriam de nós, exceto partilhar a felicidade abundante que sentiam pela vida. Muitas horas mais tarde, depois de longas despedidas, deixamos a aldeia renovados, com um profundo senso de paz e equilíbrio em nossas vidas. Voltamos depois do escurecer para um balneário mágico, com uma percepção aguçada e gratidão pela beleza ao nosso redor. Ali estávamos, naquele cenário magnífico, dentro de um pequeno chalé com teto de colmo, no alto de uma elevação de lava, cercados por uma vegetação viçosa, os coqueiros iluminados pelo luar, o barulho das ondas lá embaixo. Fora um dia incrível, e sentíamos nossas vidas profundamente enriquecidas pelos moradores daquela pequena aldeia. Sabíamos que não alcançáramos o objetivo fixado para o dia, mas em sua busca deparáramos com uma dádiva ainda maior, uma dádiva de valor incomparável. Voltamos a Fiji 3 ou 4 vezes por ano, durante os últimos 6 anos. Esperávamos realizar nosso objetivo de grande investimento na primeira viagem, mas foram necessárias cerca de 20 viagens a Fiji para finalmente efetuarmos uma aquisição, não apenas um investimento, mas também a oportunidade de partilhar a alegria de Fiji com nossos amigos. Em vez de comprar apenas um terreno, adquirimos na Mali, o requintado hotel em que nos hospedamos na primeira viagem. Queríamos aquele lugar de magia, 50 hectares e 8 quilômetros de praia, para melhorá-lo ainda mais, e partilhá-lo com nossos amigos e outras pessoas especiais. Possuir na Mali me proporciona a mesma alegria que experimento ao conduzir seminários em que observo as pessoas transformarem sua capacidade de desfrutar a vida. Quando as pessoas chegam em Namale, a mesma transformação ocorre, só que não tenho de fazer coisa alguma para isso. Apenas sento e observo, enquanto pessoas de todos os escalões da vida, de casais em lua de mel a aposentados e altos executivos, sobrecarregados pelo ritmo frenético dos grandes negócios, se soltam e redescobrem o que é ser de novo uma criança. Esquivam-se felizes aos borrifos de 5 metros pela extraordinária abertura nos recifes, jogam vôlei com os habitantes locais, andam a cavalo pela praia, ou participam da cerimônia nativa da cava. Adoro ver o espanto em seus olhos ao descobrirem outro mundo no fundo do mar, ou absorverem um pôr do sol que rivaliza com os de suas fantasias mais delirantes, ou seus sorrisos refletirem a ligação espiritual com os fijianos depois do serviço religioso da manhã de domingo, na igreja da aldeia. Jamais imaginei, ao me empenhar no objetivo de um investimento, que em vez disso encontraria um lugar que faria todos se lembrarem do que é mais importante na vida. Não é apenas alcançar um objetivo que importa, mas também a qualidade de vida que você experimenta ao longo do caminho. Viver o sonho. Muitas pessoas passam pela vida adiando toda a sua alegria e felicidade. Para elas, fixar objetivos significa que algum dia, depois que realizarem algo, só depois serão capazes de desfrutar a vida em toda a sua plenitude. A verdade é que se tomarmos a decisão de sermos felizes agora, automaticamente alcançaremos mais. Embora os objetivos proporcionem uma magnífica direção e um meio de focalizar, devemos nos empenhar constantemente para viver cada dia em sua plenitude, exprimindo toda a alegria que pudermos tirar de cada momento. Em vez de medir seu sucesso ou fracasso na vida pela capacidade de realizar um objetivo individualizado e específico, lembre-se de que a direção que seguimos é mais importante do que os resultados individuais. Se continuarmos a seguir na direção certa, podemos não apenas alcançar os objetivos que desejamos, mas também muito mais. Um homem cuja vida eu creio que representa o poder de um futuro irresistível para mudar as habilidades de uma pessoa, e que também nos lembra de que não alcançar o objetivo pretendido pode nos levar a alcançar outro ainda maior, é o falecido Michael Lambon. Por que esse homem foi tão amado por tantos? Ele representou muitos dos valores mais altos dentro de nossa cultura.
Um forte senso de família, fazer a coisa certa, coerência e integridade, e persistência diante da adversidade, além de um senso de profundo amor e preocupação com os outros. Esse homem, que iluminou tantas vidas, tornou-se um herói cultural, através de um curso um tanto indireto. Cresceu num ambiente desfavorável, em termos físicos e emocionais, com os pais empenhados em brigas constantes, o pai sendo judeu, e odiando os católicos, e a mãe católica, e também antissemita. A mãe encenava com frequência melodramáticas tentativas de suicídio, e muitas vezes perseguia Michael até o ponto de encontro dos adolescentes locais, saltando de um táxi para espancá-lo com um cabide. Com um problema crônico de urinar na cama até ingressar na escola secundária, Michael era afligido por incontroláveis tiques faciais e emitia arrotos involuntários. Era muito magro, cheio de medo. Não parece nada com o patriarca tranquilo e confiante da família Ingalls que ele representou no filme de TV Little House on the Prairie, não é mesmo? O que mudou sua vida? Um dia, em seu segundo ano na escola secundária, o professor de ginástica levou a turma para o campo de futebol americano, a fim de praticarem o lançamento de uma lança velha e enferrujada. Michael estava prestes a ter uma experiência que mudaria para sempre sua visão de si mesmo. Quando sua vez chegou, ele pegou a lança com o mesmo medo e falta de confiança com que fazia tudo em sua vida, até aquele momento. Mas naquele dia um milagre aconteceu. Michael arremessou a lança, que voou além da pista de corrida, 10 metros mais longe do que qualquer outro conseguira lançar até então. Nesse momento, Michael compreendeu que tinha um futuro. Como ele diria mais tarde, numa entrevista à revista Live, naquele dia eu descobri uma coisa que podia fazer melhor do que os outros, algo em que podia me agarrar. E tratei de me agarrar. Pedi ao treinador que me deixasse levar a lança para casa, durante o verão, e ele permitiu. E eu arremessei a lança da Ratch, Brad. Event to Say Me Kids Grow Up, revista Life, junho de 1991. Michael descobrira seu futuro irresistível, e procurou com uma tenaz intensidade. Os resultados foram absolutamente espantosos. Ao voltar das férias de verão, seu corpo já começara a se transformar. Passou a fazer exercícios para desenvolver a parte superior do corpo. No último ano na escola, quebrou o recorde americano de arremesso de lança de estudantes secundários, ganhando uma bolsa de estudos atlética para a Universidade da Califórnia Meridional. Reproduzindo suas palavras, o camundongo se transformara no leão. Que tal essa metáfora? A história não termina aqui. Parte da força de Michael emanava de uma convicção que ele adquiriu ao assistir um filme sobre Sansão e Dalila. Acreditava que seria forte se deixasse os cabelos compridos. Na verdade, deu certo enquanto ele estava na escola secundária. Infelizmente, sua convicção teria um brusco despertar quando ingressou na universidade, na era de cabelos curtos dos anos 50. Alguns atletas de cabelos curtos derrubaram-no no chão, e cortaram sua juba de leão. Embora intelectualmente soubesse que isso não fazia a menor diferença, sua força desapareceu no mesmo instante. Seu arremesso da lança diminuiu em mais de 10 metros. Ao se empenhar para recuperar o desempenho anterior, ele sofreu uma lesão grave, que o afastou do atletismo pelo resto do ano. O departamento atlético tornou sua vida tão difícil que ele foi obrigado a deixar a universidade. A fim de se sustentar, foi trabalhar como carregador numa fábrica. Parecia que seu sonho morrera. Como poderia algum dia cumprir sua visão de se tornar um astro do atletismo internacional? Por sorte, um dia ele foi descoberto por um caçador de talentos de Hollywood, que o convidou a fazer um teste para o papel de Little Joy Cartwright, no que seria o primeiro western em cores para a televisão, Bonanza. Depois disso, ele não mais olhou para trás. A carreira de Michael como ator, e mais tarde como diretor e produtor, deslanchara. Perder o sonho lhe proporcionara seu futuro. Mas a busca dos objetivos originais, e a direção por onde o levaram, esculpiram tanto seu corpo físico quanto o caráter, dois dos elementos de crescimento que eram necessários para prepará-lo para seu supremo futuro.
Às vezes precisamos confiar que nossos desapontamentos podem ser na verdade oportunidades disfarçadas. A chave para alcançar objetivos. Isso significa que se você perseguir seus objetivos e se defrontar no início com fracasso e frustração, deve seguir adiante e fazer outra coisa. Claro que não. Ninguém jamais alcançou um objetivo por estar interessado em sua realização. É preciso se tornar empenhado. Ao estudar a fonte do sucesso das pessoas, descobri que a persistência prevalece até sobre o talento como o recurso mais valioso e eficaz para criar e moldar a qualidade de vida. A maioria das pessoas desiste a 3 passos do objetivo. Creio que a vida nos testa constantemente para determinar nosso nível de empenho. As maiores recompensas da vida estão reservadas para aqueles que demonstram um empenho interminável de agir até obter o êxito. Esse nível de determinação pode mover montanhas, mas deve ser constante e consistente. Por mais simplista que isso possa parecer, ainda é o denominador comum, separando os que vivem seus sonhos daqueles que vivem em pesar. Sou um estudioso das pessoas que aprenderam a pegar o invisível e torná-lo visível. É por isso que respeito os poetas, escritores, atores e empreendedores, pessoas que pegaram uma ideia e lhe deram vida. Uma das pessoas que, em minha opinião, é um exemplo iminente de criatividade, sucesso e crescimento pessoal incessante é Peter Guber, presidente do Conselho de Administração e principal executivo da Sony Entertainment Inc., antiga Columbia Pictures. Aos 48 anos de idade, Peter tornou-se um dos homens mais poderosos e respeitados na indústria do cinema. Ele e seu sócio, Jon Peters, obtiveram um total de 52 indicações para o Oscar. Seu trabalho inclui filmes como Midnight Express, Expresso da Meia-Noite, Missing, Desaparecido, Rayman e Batman. Em 1989, a empresa dos dois, Guber Peters Entertainment Company, foi adquirida pela Sony por mais de $200 milhões, a fim de permitir que a dupla assumisse o comando do império da Columbia Pictures. Como alguém tão jovem consegue tamanho impacto numa indústria tão competitiva? A resposta é através da visão e da persistência absoluta e incessante. Tive um dia o privilégio de receber um telefonema de Guber, e descobri que ele era um grande fã do meu programa gravado em fita de poder pessoal, Personal Power. Todas as manhãs, enquanto fazia ginástica, ele escutava as fitas, a fim de que, enquanto mantinha o corpo em forma, possa também manter a mente em forma. Queria me agradecer, porque nunca tivera antes uma aquisição assim da televisão, e não costumava escutar fitas desse tipo. Em decorrência dessa conversa, tive a oportunidade de conhecer Peter pessoalmente, e nos tornamos amigos. Descobri que um ingrediente fundamental de seu incrível sucesso é a capacidade de nunca desistir, depois que se fixa no objetivo. Em 1979, ele e Jon Peters compraram os direitos de Batman, mas só em 1988 é que puderam iniciar a produção. Ao longo do caminho, quase todos tentaram liquidar o filme. Executivos do estúdio proclamaram que não havia mercado para um filme assim, que só seria assistido por crianças e por fanáticos de histórias em quadrinhos, que se mostraram entusiasmados quando Michael Keaton foi escolhido para o papel de Batman. Apesar de incessante desapontamento, frustração e considerável risco, a equipe de Guber e Peters transformou Batman num dos maiores sucessos de todos os tempos, a receita do fim de semana de lançamento superando a de qualquer outro filme. Os lucros do filme e produtos subsidiários foram calculados em mais de $1 bilhão. Outro exemplo da persistência de Guber foi produzir o filme Rayman. Esse filme nunca deveria ter sobrevivido. Em diversos estágios, o roteiro foi trabalhado por 5 escritores, e 3 diretores abandonaram o projeto, inclusive Steven Spielberg. Alguns queriam que Peter Guber alterasse o roteiro, acrescentando alguma ação, alguns assassinatos, ou pelo menos um pouco de sexo. Argumentaram que ninguém jamais assistiria a um filme que mostrava apenas 2 homens sentados no carro, viajando pelo país, ainda mais quando um deles era retardado. Mas Peter compreende o poder da emoção. Sempre opta por produzir filmes que comovam o espírito humano.
Sabe o que afeta a alma das pessoas, e recusou-se a fazer qualquer alteração, dizendo a todos que o filme era sobre um relacionamento, que aquela história de dois irmãos se conhecendo era toda a ação de que o filme precisava, e que Rayman acabaria ganhando um Oscar. As melhores mentes tentaram dissuadi-lo, inclusive Spielberg, mas ele não cedeu. Ao final, em 1988, o filme obteve 4 Oscar, de melhor filme, melhor ator, melhor diretor e melhor roteiro. A persistência compensa. Kubrick acredita nisso a cada filme que inicia, que em Hollywood você é apenas tão bom quanto seu último filme. Tal situação não cria muito medo? Pode apostar que sim. Mas ele diz que usa o medo e a pressão do ambiente não para se deixar paralisar, mas sim para impeli-lo para frente. Com bastante frequência, as pessoas nem começam a buscar um objetivo por medo do fracasso. Ou pior, iniciam a luta pelo objetivo, mas desistem cedo demais. Podem entrar na pista para alcançar o que desejam, mas não conseguem manter a paciência do homem que trabalha com a pedra. Porque não recebem um retorno imediato, desistem cedo demais. Se há uma competência que sempre encontrou em campeões, pessoas que realizaram de fato os seus maiores desejos, é um nível incrível de persistência. Eles mudam seu enfoque de acordo com as necessidades, mas nunca abandonam sua visão final. Acione o poder do sistema de ativação reticular para alcançar seus objetivos. Qual é o poder que um Peter Guber ou um Michael Landon utilizam? Qual é essa percepção aparentemente extrasensorial que eles têm para notar tudo e qualquer coisa que se relacione com seu objetivo, ou que pode ser usada para a realização de seus desejos? Creio que, em cada caso, essas pessoas aprenderam a usar o mecanismo em seus cérebros, conhecido como sistema de ativação reticular. Parece complexo e sem dúvida o processo concreto é, mas a função do seu SAR é simples e profunda. Determina o que você vai notar, em que vai prestar atenção. É o sistema de projeção em sua mente. Lembre-se de que seu consciente pode focalizar apenas uma quantidade limitada de elementos, em qualquer momento específico, e por isso o cérebro despede muito esforço decidindo em que não prestar atenção. Há incontáveis estímulos a bombardeá-lo neste momento, mas seu cérebro suprime a maior parte, e focaliza apenas o que você considera importante. O mecanismo para efetuar isso é o SAR. Portanto, o SAR é o responsável direto pelo quanto da realidade você experimenta conscientemente. Deixe-me apresentar um exemplo. Já comprou uma roupa nova ou um carro, e de repente passou a notar um similar por toda parte? Por que isso acontece? Tais coisas não existiam antes. Claro que existiam, mas você passou a notá-las agora porque a aquisição do produto foi uma clara demonstração para seu SAR de que tudo o que se relaciona com o objeto é agora significativo, e precisa ser notado. Você começa a ter uma percepção imediata e aguçada de algo que, na verdade, sempre esteve ao seu redor. Essa mudança de postura mental lhe proporciona um alinhamento mais preciso com seus objetivos. A partir do momento em que decide que algo é prioritário, você lhe concede uma tremenda intensidade emocional, e com foco contínuo, qualquer recurso que ajudar na realização se tornará evidente. Portanto, não é crucial compreender exatamente como você alcançará seus objetivos, no momento de fixá-los. Confie que o SAR vai indicar o que você precisa saber, ao longo do caminho. Suba alto, suba longe. Seu objetivo é o céu. Seu alvo, as estrelas. 8.